Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje a gente vai ver o maior book haul do canal. Bom, vamos começar porque eu tenho muito livro para mostrar para vocês, porque eu recebi muito livro em curto espaço de tempo, eu comprei muito livro em curto espaço de tempo, em um ímpeto consumista irrefreável? Não, muito pelo contrário, porque eu fiquei um bom tempo assim, sem fazer vídeo de book haul. Por quê? Porque minha vida ficou uma certa loucura nos últimos 2 meses, assim, aconteceu bastante coisa. E aí eu fui deixando os livros acumularem e agora eu vou mostrar tudo de uma vez para vocês, para eu não me perder até... eu espalhei tudo aqui em volta de mim, eu vou pegando, acho que eu vou daí jogando para um lado os que eu já mostrei, alguma coisa assim, senão eu vou me perder com certeza. Vamos lá então, da Zahar eu recebi A Sociedade Desigual, de Mário Teodoro. Esse aqui é um livro de ciências sociais que eu estou bem interessado em ler, eu quero ler ele logo. E pelo que eu entendi aqui da sinopse e do que está escrito atrás, ele faz um estudo sobre a desigualdade brasileira que, bom, basta ter olhos para saber que a sociedade brasileira é extremamente desigual, mas ele faz essa análise colocando o racismo brasileiro, o racismo que existe no Brasil, como um elemento estruturante dessa desigualdade. Não só como um elemento que compõe a sociedade brasileira, mas como um elemento que ajuda a estruturar desde as bases a desigualdade que a gente vê. Eu estou bem interessado sobre essa abordagem, então é um livro que eu quero ler para logo. Recebi da Companhia das Letras A Vida Brinca Muito Comigo, do David Grossman, um escritor israelense. Eu já ouvi falar dele por causa daquele livro que tem um título que eu acho muito legal, que uma tradução livre seria, como que é mesmo? Um cavalo entra no bar, não lembro. Bom, de qualquer forma, uma coisa curiosa que eu vi aqui é que esse livro é um livro contemporâneo e escrito originalmente em hebraico. Acho que eu nunca li um livro contemporâneo escrito com a língua original em hebraico, e aí foi traduzido direto do hebraico para português pelo Paulo Geiger. Contemporâneo, tô curioso, eu vou ler, não vai ser um dos que eu vou ler logo não, mas em algum momento antes do ano acabar ele com certeza vai ser lido. Esse aqui eu quero ler logo, da Débora Diniz e da Ivone Gebara, Esperança Feminista. Eu acompanho a Débora Diniz nas redes, eu gosto muito do que ela escreve, eu acho que ela é uma pessoa extremamente esclarecida e que ilumina o debate público. E nesse livro aqui, essas duas autoras, a Débora Diniz e a Ivone Gebara, pegam 12 verbos e elaboram a ação feminista a partir deles. Verbos como, vamos pegar uns exemplos aqui, lembrar ou reparar. Talvez eu leia mês que vem já esse livro aqui, eu acho, ou no próximo. Eu acho que eu vou querer ler esse daqui no que vem e daí esse daqui entra no próximo. Essa coleção é linda, eu recebi da Record em comemoração aos 75 anos, eu acho, da José Olímpio. É a coleção... É a reedição da coleção Rubaiá. 75 anos não, falei burrice. Comemoração dos 90 anos da José Olímpio. Eles estão reeditando a coleção Rubaiá com 3 livros aqui, todos traduzidos pelo Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso já apareceu aqui no canal com eu falando do livro que eu amei dele, o Crônica da Casa Assassinada. É isso, todas as traduções do Lúcio Cardoso. Aqui A Ronda das Estações é um longo texto escrito, eu acho que é sânscrito original, no século V, um poema erótico.
Provavelmente foi escrito na juventude do autor, que é conhecido como um dos maiores escritores sânscritos de todos os tempos. Vou ler, é curtinho. Eu não tenho muito interesse em literatura sânscrita não, para ser bem sincero, mas eu vou ler. Esse aqui eu vou ler esse mês, O Vento da Noite, da Emily Brontë. Eu adoro Morro dos Ventos Uivantes, eu li ele ano passado e se tornou um dos meus livros favoritos, assim, é um show de horrores. E eu quero ler os poemas que ela escreveu também, eu estou extremamente curioso. E o livro de Jó é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Eu acho que é um livro muito difícil de decifrar, de entender. As relações são todas muito diferentes de todo o resto que você vê na Bíblia, né? Deus e o diabo conversam quase como amigos, assim. E o desafio que se põe a Jó, não dá para saber muito bem se ele passou ou não, porque no final ele fica bravo. E tem aquele momento que Deus, por sua vez, fica muito bravo com Jó no final também e começa a falar: quem é você para me questionar? Você não estava aqui. Ele fica páginas e páginas com uma certa arrogância para Jó. Você não estava aqui quando eu ergui o firmamento e fiz as aves, não lembro direito agora. Mas é um momento de arrogância que também não se vê muito na Bíblia. Então é um livro que eu acho muito curioso, assim, dentro da obra bíblica. E aí eu quero ler também esse livrinho logo. Bom, eu não sei se essas traduções também do Lúcio Cardoso são direto do original ou traduções do francês, eu imagino, que era o que se fazia muito na época. Eu vou pesquisar depois e aí eu conto para vocês de alguma maneira. Continuando. Karl Ove Knausgaard, do Carlão, Outono. Pô, isso aqui também vai ser lido logo, porque eu li o primeiro do Carlão, do Minha Luta, lá, como que chama o primeiro? Não lembro. Mas eu gostei demais, eu fiquei de ler o segundo e acabei esquecendo. Falha minha. Mas eu gostei muito, e nossa, o cara estourou com aquilo, né? Pô, do cantinho lá da Noruega para o mundo inteiro. E aí é óbvio que se fica curioso. E aí, depois do Minha Luta, será que ele consegue obrar fora da própria vida? Não sei. Eu acho que esse livro vai ser a resposta, né? Tô curioso, não vi ninguém falando desse livro ainda. Será que é porque o povo leu e não achou nada demais e tá com medo de falar? Sei lá. Eu vou ler. Uma das coisas legais de ler literatura contemporânea, aliás, é que você vai em território inexplorado, né? Porque se você fica lendo um livro clássico, você sabe onde você está pisando. Você já sabe os livros que são bons, os livros que são ruins, ou as opiniões já estão meio formadas, entendeu? Agora, literatura contemporânea é território inexplorado. Você tem que você mesmo decidir se você curtiu, se você não curtiu. Não tem essa. Às vezes você lê um livro clássico e você não gosta, mas aí você pensa, não, o livro é bom, eu que tô errado, eu tenho que me convencer a gostar disso. Contemporâneo não, você pode bater mais no peito e falar, não, achei ruim, não gostei. Sim, não sei, eu vou ler. Uma Dor Perfeita, Ricardo Lísias, com Alfaguara. Eu não falei, essa aqui era da Companhia das Letras. Recebi da Alfaguara, selo da Companhia das Letras. Tem a ver com esse daqui, o Ricardo Lísias narra o período em que esteve internado, oscilando entre consciência e devaneio devido à Covid. É um livro, então, bem relacionado à pandemia, a como as pessoas, alguém internado e naquele estado de semiconsciência, me parece, da Covid. Aliás, essa capa passa exatamente essa ideia, né? Essa capa, para mim, me parece uma viagem assim de semiconsciência. Fiquei bem curioso com esse livro. Olha, achei massa. Parece que ele mistura umas partes meio poéticas aí, com umas partes mais narrativas, que faz sentido para mim também misturar registros com semiconsciência. Fiquei curioso. Vai ser lido.
É duro, é duro. Eu planejo fazer várias coisas na minha vida, mas daí eu passo muito tempo lendo, porque é muita coisa curiosa e boa que fica com vontade de ler. E eu sou um leitor muito fácil, sabe? Eu não sou crico, eu não sou implicante. Eu vejo o lado bom dos livros em geral. Tem leitor muito crítico, em vários sentidos da palavra crítico, que lê procurando problema e tal, e muito crítico também, que já tenta achar um livro ruim, fazer uma taxonomia ali dos livros. Eu leio basicamente, eu acho que para me entreter, sabe? Pelo menos em algum nível, e é muito fácil para eu ficar entretido com o livro. Eu consigo achar prazer nos livros de maneira muito fácil. Então eu vejo que nesse livro eu vejo, pô, essa já me atraiu essa premissa aí, e meu tempo vai sendo tomado pelos livros. É duro você gostar de ler. Daí você planeja fazer outras coisas assim, mas aí você trabalha. Você gosta de ler, acabou. Antes de continuar, não se esqueça de curtir o vídeo e vou pro próximo livro. A Casa da Paixão, da Nélida Pinhon, recebi da Record. Eu nunca li Nélida Pinhon, muita gente fala bem. O Lucas, do Diário de Leitura, sempre fala bem dela, né? Eu vejo os vídeos dele, eu sempre vejo ele elogiando e tal. E esse é o livro pequenininho, né? Autor novo, assim, às vezes é bom ler livro pequenininho. Porque que nem, olha, muita gente ama, mas eu li um livro do Murakami e não gostei. Eu não achei ruim, mas não encaixou com o tipo de ritmo que eu gosto, eu acho, leitura que eu gosto, não sei. Só que para ajudar, eu li aquele Catatal, que é o Crônica do Pássaro de Corda, que tem eu nem sei quantas páginas, e eu fui até o final, porque não foi assim, eu não gostei a ponto de largar. Eu não gostei, mas assim, não foi no limiar de eu largar, eu fui até o final do livro, e aí, putz, teria sido melhor talvez eu ler um pequenininho, né? Porque daí eu teria tido a experiência completa, teria visto, é um autor que não funciona muito pra mim, e não teria gastado tanto tempo com aquele monstro. Aí eu recebi esse aqui da Nélida Pinhon, que é pequenininho, e ó, a letra é grande também, tá vendo? Não sei se focou aí direito, mas a letra é grande, tem 120 páginas. Então é legal para conhecer o autor um livro menor, às vezes. Às vezes não, né? Depende do estilo. Às vezes o autor não consegue se expressar tão bem dentro de um certo tamanho. Às vezes o autor consegue expressar melhor em um determinado tamanho, assim. Por exemplo, Thomas Pynchon, eu prefiro os livros enormes dele. Só que ele consegue expressar também bem nos livros pequenos. Então eu acho que eu indicaria um livro pequeno dele para começar antes de se afundar num livro grande. Bom, whatever. Essa coleção aqui eu recebi do meu cartão. Se chama The Theoretical Minimum. E é um livro, são 3 livros na verdade. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro aqui, de física do Leonard Susskind, com sempre um parceiro aí, que nem aqui é o George Hrabowski, aqui é o Art Friedman, e no outro também é o Art Friedman, sobre física, e é um mínimo teórico que você precisa para dominar uma certa área, digamos. Por exemplo, esse daqui, ele fala que é para você começar a fazer física, mas na prática é para você dominar a mecânica. E é um livro que ele escreveu baseado num curso de extensão que ele dá lá nos Estados Unidos, na universidade dele, que eu não lembro qual é, para a população geral. Não é para graduação, não é para estudantes de física, é para a população. E eu acho que ele ocupa, esse livro, um espaço muito massa, que não é muito ocupado no mercado editorial, que não é a divulgação científica, exatamente. É divulgação científica, mas não é divulgação científica no que a gente está acostumado, que é, vou divulgar o que a ciência está fazendo agora. Você quer aprender um pouco de física de verdade? Não é só saber o que os cientistas estão fazendo. Você quer aprender as contas mesmo? Vou mostrar um exemplo aqui. Tem conta aqui, sabe? Você quer aprender as contas mesmo e tudo mais, certo? Você quer aprender ciência? Então tá, vamos com calma. Senta aqui comigo que eu vou te ensinar.
E é isso, o livro faz isso, esse daqui, e com sucesso. Eu acho que a didática desse cara é absurdo, e é um livro que eu acho que ele é muito interessante para qualquer pessoa que esteja disposta, assim, a se aplicar ali, a aprender, que tem esse tipo de interesse, porque ele dá um trabalhinho, é claro. Se você vai aprender de verdade, você vai dar um trabalho, mas você consegue, assim, com o que tem aqui, que nem esse aqui é para você aprender mecânica na prática. Você consegue aprender. O segundo volume é para aprender mecânica quântica. Esses dois aqui eu já li e fiz as contas, tudo. Eu tenho o e-book deles, daí eu comprei o físico, porque eu queria ter de tanto que eu gosto desses volumes. O segundo é de mecânica quântica. E esse daqui eu não li ainda, de relatividade especial e teoria clássica de campos. E são muito bons, eu acho eles muito interessantes. Então, se você tem tempo, um pouco de tempo, tem, sei lá, uma meia hora por dia e que você consegue separar e quer aprender um pouco de física de verdade, nossa, eu indico. E aí, para cada capítulo, você pode ver as aulas do cara mesmo, que elas estão no YouTube. Aqui no livro explica certinho, fala como achar, etc. O livro indica um material a mais online. Os primeiros que eu recebi da parceria com a Global, de um autor que eu adoro. Ele apareceu aqui nos livros preferidos do ano passado, com Fogo Morto, José Lins do Rego. Eu recebi Moleque Ricardo e Usina. Eu tô muito curioso para ler esses dois. Por quê? Além de eu gostar muito do José Lins do Rego, eu vou falar coisa além de eu gostar muito. Esses daqui eu vou ler já. Esses daqui estão assim, no topo do que vai ser lido logo. Por quê? Além de eu gostar muito do José Lins do Rego, o Usina, ele trata muito do processo de industrialização, que é um tema social do qual eu gosto muito, assim, essa industrialização meio capenga, patrimonialista brasileira, sabe? E um outro tema que eu gosto demais e que eu tenho às vezes até dificuldade de achar material, seja literário, seja em estudos sobre, o êxodo rural. E o Moleque Ricardo trata disso, porque esse livro é sobre esse rapaz, o Moleque Ricardo, que ele vai sair do engenho e vai tentar a vida na cidade e vai encontrar as dificuldades devido a essa movimentação e tudo mais. Eu acho muito interessante o tema do êxodo rural e isso me faz com que eu me atraia muito por esse livro, que vai ser o que eu vou ler primeiro, inclusive, depois o Usina. Lugar de Negro, da Leila Gonzalez e do Carlos Rasenbaug. Pelo que eu li aqui, é um clássico do estudo sobre o racismo, as relações raciais no Brasil. Eu não conhecia. Ele é um livro curto, também tem uma letra grande, um espaçamento grande. Eu fiquei bem curioso por ser um clássico e ele desmonta aquilo que muita gente acredita ainda, né, da democracia racial brasileira, tudo mais. Coisa que a minha geração, pelo menos, cresceu escutando na escola. Então, acho que por isso que muita gente acredita, né? Pelo menos eu lembro nas aulas a gente tinha, sei lá, estudos sociais na escola, né? Geografia na quarta, quinta série, coisa assim. A gente cresceu escutando, não diretamente, né? Porque a gente não escutava diretamente isso. Mas é como o status quo era uma ideia de democracia racial. E esse livro aqui é de 82. E o que fala aqui é publicado originalmente em 82. Este livro apresenta ainda hoje reflexões cruciais para a agenda intelectual e política do Brasil. É isso, já era em 82 um livro que lutava ativamente contra essa ideia descabida, né? Então, tô bem curioso para ler também, para ver como que, né, nessa época já se argumentava contra essa ideia, e ele faz um panorama histórico do movimento negro
até a década de 80. Então é isso, Lugar de Negro da Zahar, por Leila Gonzalez e Carlos Rasenbaug. Ah, esse aqui, poxa, esse aqui, sabe por que eu não li ele ainda? Eu vou ler agora, sei lá, hoje, não sei. Eu esqueci, eu guardei ele, eu esqueci. Ele é muito lindo, olhem isso. Gente legal está em todo lugar. Eu preciso ler isso. Às vezes eu tenho uns momentos pessimistas, né? Que eu penso, gente chata está em todo lugar. Mas não, gente chata está em todo lugar. Gente horrível está em todo lugar. Então, gente legal tem que estar em todo lugar também. A teoria só fecha se isso for... Se a horripilância for ubíqua, a bondade tem que ser ubíqua também, né? Então, Alice Walker fez esse livro, Gente Legal Está em Todo Lugar, é um livro ilustrado. Ela é muito conhecida por A Cor Púrpura, livro que eu sei que muita gente adora, embora eu não tenha lido. E eu não li ele ainda porque eu esqueci. Eu guardei ele, eu esqueci que eu tinha guardado. Ah, esse aqui eu recebi, eu vou ler esse mês. Peixe Estranho, essa capa é muito massa, da Companhia das Letras. Ah, eu não falei da editora aqui, é da José Olímpio esse daqui. Esse daqui eu vou ler esse mês. Peixe Estranho, do Leonardo Brasiliense. Pô, pra começar, essa capa é muito massa, né? Olha isso. Agora eu vou falar pra vocês a sinopse. Marvin se casou e se separou 2 vezes, mas, apesar das feridas, ainda acredita no amor. Agora, com a Annalise, tudo será diferente. Ela é bonita, paciente, compreensiva e educada. Ela é perfeita. Marvin espera não levar mais pancadas da vida. Annalise é uma boneca de silicone. Isso aqui é muito esquisito, é bizarro, é o tipo de literatura que me deixa muito curioso, que eu curto. Então eu vou ler esse aqui esse mês. Da Companhia das Letras. Recebi da Record, pelo selo José Olímpio, do Marquês Rebelo, A Estrela Sobe e Oscarina. Eu vou ler, tô tentando ler contos sempre. Eu tava lendo Gótico Nordestino mês passado e agora eu vou ler esse Oscarina, que é um livro de contos. A Estrela Sobe eu não li, mas eu vi o filme com a Beth Faria. Eu adoro esse filme, acho um filme muito massa. O filme retrata muito um Rio de Janeiro suburbano. Eu curto muito essas obras que retratam uma cidade não muito elitista, sabe? Meio que a cidade do trabalhador, do padeiro, do cara que vende linguiça, sei lá. E esse filme eu lembro que parecia retratar, assim, mais ou menos como Pecado Capital, a novela. Pecado Capital tinha o núcleo lá do taxista, dos anos 70. E eu lembro que eu senti essa vibe, assim, nesse filme. E aí eu vou ler os contos do Marquês Rebelo, ver se vai na mesma linha. Se for, eu tô feliz, mas não sei, não tenho a mínima ideia sobre esses contos. Tô curioso, vamos lá. O Oscarina eu vou ler esse mês. Vai ser o livro de contos. Pança de Burro, recebi da Companhia. Nossa, esse deve ser muito bom, hein? Por quê? Porque eu tô vendo um monte de gente postar esse livro elogiando horrores. Nossa, eu fico até tentado a ler ele logo, deve ser... Sério, o pessoal tá gostando demais. É sobre a amizade entre 2 mulheres, 2 meninas, 2 jovens. E eu não sei mais do que isso sobre o livro, mas eu tô muito tentado a ler ele porque eu tô vendo muita gente que eu respeito muito, assim, a opinião, rasgando uma seda enorme para esse livro. Gente, olha que livro lindo. Olha isso. Olha essa edição da José... Ó, José Olímpio tá caprichando, hein? Pô, da José Olímpio, de Miguel Strogoff, do Júlio Verne. Faz tempo que eu não leio Júlio Verne, hein? Ai, tem Fitilho. Pô, Fitilho é bom, hein? Eu queria que todo livro tivesse Fitilho.
Porque fitilho é bom, porque eu não uso marca-página, porque meu marca-página sempre cai. E aí eu sei lá que página que ele tava, né? Daí eu dobro as folhas da página, porque não dá pra folha dobrada cair. Mas fitilho não cai. Eu vou ler esse porque faz muito tempo que eu não leio Júlio Verne, eu li bastante quando era moleque, eu nunca mais li. E eu gosto desses mergulhos no passado, então eu vou ler Júlio Verne. Que massa, tem um negócio aqui. O aclamado clássico do autor 20.000 Léguas Submarinas e Viagem ao Centro da Terra, agora em edição comemorativa. Do que é esse Miguel Strogoff? Como os telégrafos foram cortados devido à guerra entre os russos e os tártaros, o capitão Miguel Strogoff recebe do czar a árdua missão de levar uma mensagem às tropas combatentes na Sibéria. Para isso, enfrenta com coragem um longo caminho cheio de perigos, obstáculos e reveses, ao fim do qual encontra a glória e o amor. É Júlio Verne puro, né? Vamos fundo. Bom, vamos lá. Eu participei desse financiamento coletivo de contos de Algernon Blackwood, da Cartola Editora. Esse cara parece fazer uns contos de horror, uma coisa meio Weird Tales. Eu não saquei direito ainda, mas eu me atraí pela proposta porque eu gosto de horror, eu gosto do bizarro, eu me atraio por esse tipo de obra. E aí eu quero ler esses contos. Eu acho até que para eu adiantar a vida, eu não vou esperar eu ler o livro inteiro, não. Eu vou adiantar ler um conto. Se você conhece Algernon Blackwood e tem um conto aí para me indicar, para eu ler primeiro, me avise. Mas eu tô aqui com os 2 volumes e quero ler logo. Tem atrás de mim? É livro que eu apresentei ou não? Nossa, tem livro que eu não apresentei atrás de mim. Vamos lá. Ah, esse aqui é massa, hein? Recebi da Record, A Escravidão na Poesia Brasileira, do século 17 ao 21. Quero começar a ler uns poemas dele. Por quê? Porque é um negócio, obviamente, externo, assim, ao cânone, que deve ser mais ensinado, a literatura mais bem estabelecida como padrão, né? E eu gosto disso, eu gosto da coisa que corre por fora, sabe? Eu acho sempre bom lembrar que o mundo não é o representado apenas, que tem muita coisa fora do que é ensinado, do que os grupos de poder apresentam. Por exemplo, os grupos de poder escolhem o que é a poesia do século XIX e isso passa para os currículos escolares, é ensinado, e depois de algum tempo, essa representação específica começa a ter uma aparência de identidade com o todo. A poesia do século XIX é igual a essa representação específica determinada por um certo grupo de poder em uma certa época. E a gente tem que lembrar que não, que aquilo não é o todo, sabe? Que existe algo de fora. E, obviamente, existem grupos marginalizados que estavam fazendo coisa tão relevante ou até mais que aquilo determinado pelo grupo de poder. Então, obviamente, que os escravizados eram um grupo marginalizado pelos grupos de poder, né? Então, curiosíssimo por essa compilação de poemas. E falando em grupos de poder, né, temos esse Brasil dos Humilhados, do Gessé Souza. Eu quero ler logo esse, porque acho que quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo sabe que esse é um assunto que me interessa, que eu tenho um desprezo enorme a elitismos, e esse livro parece ser um ataque contra elitismos, porque aqui atrás já fala, Gessé Souza oferece uma análise acessível sobre o Brasil com o intuito de mudar a imagem que os brasileiros fazem de si mesmos. Para isso, denuncia a divulgação da ideologia elitista que culpa o povo pelas condições de vida precárias na cidade e no campo. As elites se valem dessa ideologia para atacar o Estado, tido como atrasado, ineficiente, e abrem frentes para o arruinamento da proteção social, a privatização dos bens públicos
e o domínio discursivo dos meios de comunicação. Essa sinopse atrás parece fazer sentido. As elites realmente argumentam por esses lados várias vezes. Mas não vou falar antes de ler, né? Tem que ler para saber se o que ele fala faz sentido ou não. Então, não vou opinar antes de ler. E é um tema que me interessa demais. Então, vai furar uma fila aí, eu tô achando, hein? Vai furar uma fila. Meu, quem faz lista de leitura sabe que furar fila é normal. Não me comprometo com nenhuma lista feita. Não me comprometo. O Homem de Papel, de João Almino. Esse livro parece ter alguma relação com o Conselheiro Aires, do Machado de Assis. O Conselheiro Aires, esse personagem que aparece nos 2 últimos livros do Machado, é o personagem principal ou narrador aqui, coisa assim. É o narrador e protagonista, fala aqui. Mas a verdade é, eu não li os 2 últimos livros do Machado, então eu vou esperar eu ler os 2 últimos livros do Machado, para daí eu ler o Homem de Papel. Vocês já leram? Se vocês já leram o Homem de Papel, também me falem aí se é massa, se não é. Mas eu vou ler o livro do Machado primeiro. Eu acho que vai dar para aproveitar melhor. Nessa linha também, eu recebi esse livro que parece que é muito louco, que é o tipo de coisa que eu curto, chamado Misma Cunaíma, Romance Invocação. Poxa, parece que esse livro mistura cartas do Mário de Andrade com acontecimentos reais, com uma Cunaíma, uma maluquice que eu curto. Eu quero ler logo. Mas eu não li Macunaíma recentemente. Eu li faz muitos anos. Eu li de nariz torcido. Eu tinha, sei lá, 20 anos. Eu não gostei. Na minha memória eu não gostei. Eu achei um negócio alegórico demais. Não conseguiu me prender. Então, para ler esse livro, eu vou ler no mesmo mês Macunaíma, que é curto, e vou encaixar esse logo em seguida. E vai rolar logo, porque eu quero muito ler esse livro logo. É o tipo de maluquice assim que me atraiu. Da Record, né? Vamos ver se é o selo. Pela Record. Ah, e o outro lá que eu falei, O Homem de Papel, era da Record também. Ó, estamos acabando, pessoal. Ah, ó, os últimos 3 aqui eu ganhei de presente da minha esposa. Vou mostrar para vocês. Esses 3 aqui. Da Instante, eu ganhei esses 2. A Sucessora, um romance. A Sucessora, ele é um romance, é uma história engraçada, porque tem o filme do Hitchcock, Rebecca, que virou outro filme da Netflix agora, de nome Rebecca também, que é baseado no romance do Daphne du Maurier, não sei agora o nome, eu acho que é esse. Que é um roubo desse A Sucessora, é um plágio descarado, assim, é um plágiozão, na cara dura, roubaram dos brasileiros. Eu acho que o cara pensou, ninguém lê português, dane-se, e roubaram. A Sucessora, quero ler, curto esse tipo de história. E um romance histórico da Diná Silveira de Queiroz, Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios. É um romance que se passa na França do século XVI. Eu gosto muito de romance histórico. A Mari, a minha esposa, deu, acho que até porque ela sabe que eu curto romance histórico. Eu curto romance histórico porque existe uma certa tensão em romance histórico, né? Em você retratar uma outra época, porque você retrata uma outra época com outro tipo de valor e você tenta alcançar aqueles valores, mas é impossível você se desprender totalmente dos valores que você tem e da visão cultural e tudo mais que você tem agora. E existe essa tensão enorme assim entre os valores da época que você está retratando e os valores da sua. Eu gosto assim desse tipo de dessa tensão. Então tem esse romance histórico também, que se passa na França do século XVI. E esse aqui eu quero ler logo, A Máquina do Tempo, porque eu tô pensando em um conteúdozinho aí também sobre viagem no tempo.
Máquina do Tempo, do Wells. Eu gosto de Wells, eu li mais na juventude Wells, mas eu gosto muito. Eu adoro Guerra dos Mundos, eu adoro O Homem Invisível. Se você pensar, né, o Wells é um cara bem aproveitado pela cultura popular. Difícil pensar em uma outra pessoa tão reaproveitado e reaproveitado e reaproveitado quanto as ideias dele, do Homem Invisível, da Máquina do Tempo. Eu não li ainda, mas a ideia é óbvia. Sim, tanto que ela foi reaproveitada. Da Guerra dos Mundos, quanta coisa tem aí de Guerra dos Mundos, de invasão alienígena. E essa edição linda da Dark Side, com ilustrações, eu quero encaixar logo. É um livro curto, é um livro que eu acho que eu leio rapidão. Quero ver se eu leio ele logo. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Falem aí se ficaram interessados em algum livro. Me contem. Se você não é inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.